Bem-vindos a Histórias que Contam. 50 anos da ESF. O podcast comemorativo dos 50 anos da Escola Secundária de Felgueiras. Ao longo destas 5 décadas, esta escola tem sido o berço de inúmeras histórias de crescimento, aprendizagem e superação pessoal de tantos jovens. Junte-se a nós, enquanto desembrulhamos memórias e celebramos as conquistas que moldaram a vida de tantos felgueirenses. Para viajarmos pelas páginas da história da Escola Secundária de Felgueiras, conversamos com Sónia Sampaio. Natural de Felgueiras, é licenciada em Ensino Básico, com pós-graduação em Inovação e Criatividade, também em Educação Especial. É ainda especialista em Gestão de Pessoas nas Organizações Sociais e também em Administração Escolar e Educacional. A exercer funções docentes desde 2006, enquanto professora titular de turma, professora de apoio educativo e professora de Educação Especial, tendo passado por instituições do ensino privado e público. Assumiu funções de diretora do Externato de Nossa Senhora do Rosário a 13 de maio de 2015, cargo que ocupa atualmente. Olá, Sónia. Muito obrigada por ter aceitado o convite da Escola Secundária de Felgueiras. Em que período frequentou esta escola? Olá, Luísa. Antes de mais, deixem-me agradecer à professora Anabela, à diretora da escola, por este convite. Bem, se a memória não me falha, eu fui aluna em 1999, já há alguns anos. Sim, em 1999, 2000, fui aluna. Portanto, 3 anos, fez mesmo só a parte do secundário. Sim. Vem da escola de Idens. Sim, venho da escola de Idens. Fiz cá 10º, 11º e 12º ano, sim. Veio sozinha para a escola? Não, trouxe algumas colegas da escola de Idens, trouxe a Ana, a Edith e outras. Não me recordo agora, mas quando chego cá, repare, eu era a aluna mais velha, né? Estava no 9º ano e chego cá bem para o 10º ano e sou assim, os mais pequeninos, claro, e eu ia a pé para a escola, uma das coisas para cá vinha de autocarro, tudo mudou, até o simples facto de termos que apanhar o autocarro para ir para a escola era quase uma aventura. Eu sei que agora não existe nada disso, é apanhar o autocarro, mas naquele tempo era maravilhoso, se apanhávamos o autocarro, vinhamos para a escola, integrei-me muito bem, fui muito bem recebida, muito bem acolhida pelos professores, pelos colegas. Claro é que também trazíamos colegas do 12º ano de Barrosas, não é? E esses também ajudaram a esta integração, a que as coisas fossem mais fáceis. Quando se fala de Escola Secundária de Felgueiras, qual é a primeira memória que lhe surge? Bem, olha, se calhar aquele corredor central, onde nós estávamos sempre nos intervalos, nós saíamos, aquilo eram blocos de 90 minutos, 60, 90 minutos, e nós vínhamos para aquele corredor central, eu não sei se agora ainda está assim, mas tinha assim um corredor, nós nos encontrávamos sempre no final das aulas. Eu era aluna de Humanidades, portanto, encontrávamos muitos com os colegas de desporto, não é? E era sempre naquele corredor, sempre, portanto, a imagem que eu tenho daquele corredor e desta escola, claro, também dos professores que apanhei, mas sim, a primeira imagem que surge é o corredor, onde se encontravam e iam conversando também durante os intervalos e não só. E quanto a professores, quando se fala do professor que marcou a sua vida? Provavelmente mais que um, mas agora é o primeiro que poderá surgir. Professores que nos marcam, nós sabemos que quando somos estudantes temos professores bons, professores menos bons, professores que nos marcam mais, professores que nos marcam menos. Aqui na Escola Secundária de Felgueiras tive bastantes professores. Lembro-me da professora Armanda Sousa, que é uma professora maravilhosa, uma professora com um coração maravilhoso, uma professora que acima de tudo ensina com coração, com afeto, que nos recebe muito bem. Eu não sou nada boa em nomes e desculpem, mas tenho-os aqui, tenho o rosto deles. Posso falar também no professor Joaquim de Filosofia, que era maravilhoso também. Nem sei até como é que o professor Joaquim nos conseguia aturar esta expressão, porque eu recordo-me que ele dava-nos as questões que nós tínhamos que estudar para os testes e nós combinávamos umas com as outras e ter com ele, professor, esta pergunta é mesmo muito importante, porque a Lisa sabe que filosofia é estudar, decorar imensas páginas. Nós íamos ter com ele, professor, esta pergunta é mesmo importante, acha que temos mesmo que saber? Às páginas tantas eles estavam-nos a dizer, não, pronto, não estudem esta.
O nosso objetivo era saber o teste para decorar o teste, não é? Portanto, veja só a nossa esperteza. Professora Anabela, poderia falar de outros nomes, o professor Abílio de Informática, tive bastantes professores, se calhar alguns professores que me ensinaram a ser aquilo que eu hoje sou, que antes de ser professora tenho que perceber que tenho que ser uma pessoa com valores sólidos e acima de tudo que consigamos ver para além daquela montanha mais próxima, sabe, Lisa, que consigamos chegar a todos os alunos, e foi se calhar com esses professores e com outros tantos, que agora não me recordo o nome, que eu aprendi e tirei algumas daquilo que eu hoje sou. Trouxe as suas amigas de Idens, mas chegou aqui a Felgueiras e fez, naturalmente, mais amizades. Amizades essas que se mantêm até aos dias de hoje, provavelmente num grupos mais restritos, naturalmente. Se há algum convívio especial que possam fazer, alguma tradição no próprio grupo? Algumas sim. Nós fazíamos alguns jantares. Eu no último, por acaso, por questões profissionais não consegui estar presente, mas ainda se fazem jantares de turma. Algumas que sim, eu tenho, por exemplo, a Vera e a Ana, que foram colegas que estaram aqui comigo e que hoje convidei para trabalhar comigo, por exemplo. A Marta foi uma das colegas que conheci cá, a Marta, que tirou jornalismo, com quem eu me dou muito bem e que posso dizer que praticamente estamos todos os fins de semana. Sim, tenho alguns colegas que mantive o contacto. Outros, claro que sim, claro que fomos distanciando, não vejo com tanta frequência, mas sim, se me perguntarem, ainda acho que sei o nome de praticamente quase todos os colegas da turma. Em contexto profissional, já encontrou algum pai de alunos? Já, em contexto profissional já encontrei. E fico muito feliz com isso, já encontrei pais de alunos, colegas meus daqui, que agora são pais de alunos que estão a estudar no colégio onde sou diretora realmente. Ao longo aliás, porque fez cá o 12º ano, houve uma viagem de finalistas. A viagem de finalistas, sim, olha, a viagem de finalistas tem muito giro, foi onde eu conheci o meu marido, o meu atual marido, foi na viagem de finalistas. Portanto, esta escola também serviu para isto, não é? Sim, fomos para o Algarve, na altura todas as viagens de finalistas é como são agora, não é? Há sempre uma pessoa que é a mais responsável, que organiza, que tem que tratar de tudo para a viagem. Na altura eu tratei das coisas, chegamos ao Algarve e falharam-nos com o hotel. Houve assim um imprevisto e nós tínhamos que nos dar uma parte do hotel porque chegou alguém que queria ocupar aquilo, e então eu negociei com eles, mas tive que ter mais quartos. Se realmente não me davam aquilo que eu paguei, eu exigi mais quartos, e foi aí que colocamos uma série de colegas de desporto também que se juntaram a nós, e foi aí que eu conheci o meu marido quando chegamos. Não foi na viagem de finalistas, mas ele estava lá na viagem de finalistas connosco. E começamos a namorar, passar algum tempo. Portanto, conheci o meu marido aqui na Escola Secundária de Felgueiras. Na Escola Secundária de Felgueiras, sim. O que não deixa de ser também algo importante na sua vida, presumo eu. Lembra-se de algum desafio, alguma coisa mais difícil que passou por cá na escola ou que terá vivenciado aqui na Escola Secundária de Felgueiras? Não, eu integrei-me super bem, tinha um excelente relacionamento com professores, com alunos também, portanto não vivenciei aqui nada assim de difícil, nada de complicado, não tenho nada desse ponto. Sempre momentos positivos? Sim, sempre momentos positivos aqui na escola. Se calhar, se pensar bem, há aqui uma altura em que eu recordo isto, há muitos anos, não é? Nós formamos um grupo de sete alunas, que nós éramos bastante humildes e pouco egocêntricas, então intitulamos de As Poderosas. E um dia combinamos todas começarmos a rir numa aula, à mesma hora. Começámos a rir. A professora estava a dar aula, acho que era uma professora de francês, não me recordo o nome. Estava a dar aula e nós combinamos começarmos a rir. E começamos e ela expulsou-nos. Fomos expulsas e bem, não é? Uma das colegas, que por acaso não fez nada, não chegou a tempo até contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu também fui expulsa, pronto, fomos todas expulsas.
Viemos cá para fora, sentamos nos banquinhos no átrio da escola, os nossos pais foram chamados à escola, portanto foi assim o momento mais difícil que eu tive cá, não é? Primeiro para chegar a casa e dizer, eu fui expulsa de uma aula, não é? Eu fui expulsa de uma aula por mau comportamento, porque realmente não é o mais bonito, não é? Começarmos a rir. Claro que agora ninguém é expulso porque se começa a rir ou coisa com que se pareça, mas antigamente as aulas eram um bocadinho mais exigentes do que são os tempos de hoje. Havia mais respeito, mais educação, e o começar-se a rir numa sala realmente foi uma falta de respeito grande. A professora expulsou-nos. Foi o momento mais que eu tenho aqui assim, menos positivo. Menos positivo. Na sua opinião, coisas que terá aqui aprendido que hoje se refletem no seu dia-a-dia, quer como ser humano, quer como profissional também, ligada à educação? Eu penso que não é só porque sou professora que posso ir buscar coisas que aprendi aqui no dia-a-dia, porque qualquer um de nós, não é? Nós sabemos que toda a educação, a formação académica que temos cá, os valores que nos são transmitidos, a parte afetiva, que também é importantíssima, tudo isto eu levei para a minha vida, mas independentemente de ser professora, portanto, claro está que estes conhecimentos académicos foram importantíssimos para a minha vida enquanto professora agora, mas se calhar a escola, e muitas vezes é esquecida, a escola também é um espaço de afetos, acima de tudo, e isso foi das coisas que eu mais levei. A forma como fui aqui recebida foi a forma que eu mais levei para o meu trabalho. Eu digo esta expressão muitas vezes, mas é o dar colo, o ensinar com o coração, o chegar a todos, e foi isso que eu levei de cá. A forma como fui cá recebida é a forma como eu tento receber também os meus alunos. O que diria aos alunos de hoje? Olha, Lisa, diria aquilo que digo aos meus filhos e que digo aos alunos com quem passo. Esta é uma geração de privilegiados. É uma geração que tiveram a educação, que tiveram acesso direto a esta educação, ao contrário de muitos que tiveram que lutar por esta mesma educação. E muitas das vezes não sabem tirar o máximo proveito daquilo que lhes foi dado. Portanto, eu diria-lhes que não precisam de ser os melhores, o melhor em tudo, mas para serem a sua melhor versão, mas para realmente serem bons naquilo que escolherem ser. Porque quando somos a nossa melhor versão, quando realmente acreditamos no que estamos a escolher, que somos bons naquilo, nós temos um sucesso garantido. Eu até podia fazer aqui uma ligação, eu estive há dias numa palestra em que um orador dizia: o dia tem 24 horas, se nós vamos dividir isto é matemático, se nós dividirmos isto, dividir por 3, nós temos 8 horas para dormir, porque para termos qualidade de vida temos que pelo menos dormir 8 horas, temos aqui 8 horas de trabalho, porque nós sabemos que toda a gente trabalha no mínimo 8 horas, e até mais porque vamos para casa de trabalho, e depois sobram-nos assim umas horinhas. Portanto, se eu não sou feliz, se eu não tenho qualidade de vida no meu trabalho, naquilo que eu escolhi ser, não é? Então, eu não estou aqui a fazer nada, Lisa. Portanto, eu diria, vamos ser a nossa melhor versão naquilo que escolhermos ser, seja médico, seja operário fabril, seja esteticista, seja o engenheiro, seja o professor. Eu tenho que ser bom naquilo que decidi escolher ser. Portanto, isso era aquilo que eu diria. E enquanto aluno, também ser bom. Sim, enquanto aluno, ser bom. Enquanto aluno, ser bom, escolher realmente aquilo que quer e apostar nisso e ser bom nessa escolha. E para aproveitarem todos estes momentos, porque tudo isto traz aprendizagens, os momentos bons, os momentos menos bons, mas tudo é um momento de aprendizagem para aproveitarem, para levarem isto para a vida, porque passa muito rápido, passa a correr. Isto são 3 anos que passam a voar, estou na faculdade, estou no mundo do trabalho e as coisas mudam mesmo, e é sério, começa a ser a sério. Portanto, era isso que eu lhes diria: sejam a vossa melhor versão. Termina o 12º ano. É certo que já fez uma escolha quando seguiu Humanidades, mas chegou à altura do preto no branco, de fazer a escolha da licenciatura que pretendia, e o porquê do ramo Educação. Eu, quando entrei em Humanidades, eu gostava de educação, mas também gostava de jornalismo, portanto, eu tinha aqui as duas em cima da mesa, eu gostava das duas.
O que é que me leva a ir para a educação? É ficar em Felgueiras. Eu sou filha única, o meu pai tinha falecido também, portanto a minha mãe estava sozinha e foi eu ficar em Felgueiras, não sair de Felgueiras. Portanto, quando fiz aqueles testes vocacionais com os psicólogos, deu jornalismo, mas depois optei por educação para ficar realmente a estudar em Felgueiras. Estudei no IXE, portanto nunca saí daqui. Foi nesse sentido que fui para a educação e também era uma das minhas hipóteses também. Eu gostava muito, a minha mãe disse que a minha mãe conta isto muitas vezes quando eu fui para o primeiro ano, a primeira coisa que disse quando cheguei a casa é eu quero ser professora, portanto se calhar foi mesmo, fui buscar aquilo que disse no primeiro ano e fui para professora. Sim. Depois de tirar o curso, qual é o percurso? Depois de terminar o curso, mesmo que fazer malas e andar, não é? Então, fiquei colocada, o meu primeiro ano fiquei colocada no Algarve, em Faro, mas com turmas de secundário e turmas profis, não sei se é esse o termo correto na altura, e meu Deus, não é? Eu tinha 23, 24 anos e tinha alunos quase da minha idade, portanto aquilo foi o terror, foi mesmo difícil. A 24 de novembro eu sai-me um concurso para os Açores, para a escola primária, eu nem penso 2 vezes, ligo para casa numa sexta-feira e disse eu vou fazer a mala, vou aí, mas arranco para os Açores, e fui para os Açores, e começa o verdadeiro filme dos professores, de facto, que é: cheguei aos Açores, à Ilha de São Miguel, à Escola da Relva, exatamente o agrupamento dos Arrifes. Chego lá com uma mala, apresento-me, eram 4 da tarde, 5 da tarde. Eu pergunto: olha, alguém sabe uma casa para eu ficar? E a resposta foi: é senhora, são muito longe, isto é tudo muito longe, os hotéis. Eu pensei: agora, o que é de mim? Estava com uma mala, não é? Assim à porta da escola, sem saber o que fazer, para onde é que ia, porque parecia tudo era muito longe, mas tudo era muito próximo, não é? Mas eu não tinha carro, não tinha nada lá. Então fui à sala dos professores, já estavam pouquíssima gente, e disse: eu não tenho onde ficar, alguém me pode dar boleia para o centro de Ponta Delgada, portanto, a ver se eu encontro um hotel para ficar, para amanhã ir dar aulas. Um professor muito simpático, chamado Roberto, do Continente, disse: olha, nós somos algumas professoras que vivemos todos juntos. A colega ficou em que escola? Eu disse-lhe a escola, por coincidência, ele ia dar aulas à minha escola no dia a seguir, porque ele era professor de Educação Física, e cedeu-nos a casa para eu ficar. Eram só professores e professoras continentais. Fiquei lá uma semana, só ao final de uma semana é que consegui encontrar uma casa perto da minha escola para dar aulas. Portanto, tenho isto de ser professor, de andar de malas feitas, de andar por aí. Portanto, andei Açores, Costa da Caparica, Algarve, Lourinhã, Sobral de Montagraço, Viana do Castelo, não sei, voltei para os Açores, portanto o meu percurso... Conhecer também várias realidades escolares sim. Foi essencial também, agora claro para o seu papel enquanto diretora, claro uma vez que lhe permitiu conhecer outras realidades. Sim, Lisa, sem dúvida. Para poder trabalhar com todo tipo de alunos e diferentes tipos de situações. Alunos e pais. Alunos e pais. Sim, porque com os alunos é muito fácil trabalhar, às vezes é mais difícil com os pais. Sim, eu realmente conheci realidades muito diferentes e passei eu fui professora de primeiro ciclo, eu fui professora de educação especial, eu fui diretora de turma, eu estive numa biblioteca em substituição de uma colega, eu dei AECs, portanto, eu passei por tudo o que um professor tem que passar, sem dúvida. Portanto, quando chego a diretora de escola, tenho um bocadinho, sei muito bem o que é chegar lá e por todas as etapas que nós devemos passar, e para também perceber, se calhar, os colegas perceber de outra forma, ter aqui outra percepção de tudo. Sim, passei por essas fases todas. A presença também dos telemóveis, das redes sociais, são situações recentes que na altura, enquanto professora e muito menos aluna, vivenciou. Como vê estas situações no dia-a-dia enquanto responsável por uma instituição escolar? Nós, telemóveis, não tenho muitos problemas com isso, porque a instituição é até ao quarto ano, portanto não tenho problemas nesse sentido nenhum. Às vezes é mais difícil com os adultos também, porque os próprios professores também sabem que não os podem usar os telemóveis dentro da sala de aula, portanto eu não tenho esse problema que os secundários, as escolas, a escola secundária, o ciclo tem, eu não tenho esse problema. E ainda bem, Lisa, porque
porque nós não conseguimos estar numa sala atentos ao professor e atentos ao telemóvel. Não dá, Luísa, isso não cabe na cabeça de ninguém. Os telemóveis na minha perspectiva, deviam ser proibidos de não entrar nas escolas sequer. E não é só porque estão a gravar a aula, não faz qualquer sentido. Nós estamos numa aula, estamos para aprender, nós estamos para estar com o telemóvel. Sim, tem as vantagens, tenho, mas é para estar em casa, para quando chegar a casa consultarem, pesquisarem e, portanto, o telemóvel é só para quando chegarem a casa. Há quem me diga assim, mas se acontecer alguma coisa, há em todo na escola um telefone que ligam aos pais e que comunicam, portanto, eu não sou muito adepta dos telemóveis na sala, não, de todo, na escola. De todo, acho que nem como mãe, nem como professora, não sou. Qual é que acha que são os maiores desafios na educação nos tempos de hoje? A inteligência artificial, Luísa, é um grande desafio, porque há quem diga que vamos acabar por ser substituídos todos por máquinas, só que as máquinas não estão, e falando novamente nesta parte dos problemas, as máquinas não dão afetos, as máquinas não percebem realmente o que aquela criança está a sentir. É como quando nós vamos a estes chats buscar as respostas, portanto, eu assusta muito isto da inteligência artificial, de sermos substituídos por máquinas constantemente, por tudo é tudo muito fácil. Mas sei também, e sei que tenho do outro lado provavelmente os professores de informática, os engenheiros, a dizer o contrário, que isto realmente é o futuro e que ainda bem, mas isso assusta-me imenso, assusta-me a todos os níveis. Luísa, assusta-me, por exemplo, ir ao supermercado, vou fazer aqui uma analogia, ir ao supermercado e ser uma máquina a substituir aquela pessoa que normalmente me atendia. E eu dou por mim a não ir à máquina, porque entendo, daqui a pouco nem sequer temos empregados naquele centro ali a atender-nos, a dizer pelo menos bom dia, como está, tudo bem. Comecemos está a ser substituído. Quase que não há o falar, o olhar nos olhos, os diálogos de verdade, os afetos de verdade, isso parece que deixou de existir. Portanto, essa é a minha preocupação, esta inteligência artificial, este futuro que está a ser tudo tão rápido, está a acontecer tudo tão rápido. No meu tempo, enquanto aluna, isto não existia. Eu colocar as respostas e aparecerem as respostas, Lisa, eu estava horas a fazer resumos daquilo que tinha que estudar, eu fazia horas os resumos de história, por exemplo. Agora as pessoas rapidamente colocam a questão, não é? E sai aquele resumo. Isto é assustador. Que conselhos daria àqueles alunos que hoje em dia poderão ter aquele desejo que teve no primeiro ano de vir a ser professores? Hoje é mais fácil ser professor do que no tempo que eu saí, em 2006. Há falta de professores, com esta falta de professores, portanto, não têm que ir para longe, não têm que andar de mal às costas, como andei com a casa às costas, por este país fora, inclusive ilhas. É mais fácil. É mais fácil ser professor neste sentido, porque não é mais fácil ser professor na sala de aula. Na sala de aula, nada mais fácil. O conselho que eu lhes dou vão para professores que realmente gostarem muito dessa profissão, porque é uma profissão desgastante. Mas gratificante. Muito gratificante, Luísa. Não há nada. Os nossos professores temos as conversas mais honestas, mais sérias e os abraços mais verdadeiros daqueles alunos. Principalmente no primeiro ciclo. Exatamente. E infantário. Sim. Há uma relação maternal. Exatamente. Maternal ou paternal? Muitas das vezes eles estão mais connosco do que na própria casa. Eles estão muito tempo na escola e eles veem em nós tudo. Eles confiam tudo em nós. Eles trazem os problemas de casa para a escola, como também levam da escola para casa, e nós somos ali a casa deles, o conforto, somos nós que falamos com eles, somos nós que lhes damos aquele mimo, mas também somos nós que recebemos aquele abraço tão verdadeiro, tão puro, tão ingênuo, mas tão bom, como eu costumo dizer. Portanto, tem estas partes maravilhosas também, claro que sim, mas continuo a dizer que é uma profissão muito desgastante, uma profissão que temos de estar mesmo preparados. Ser resilientes. Ser resilientes, é a palavra de ordem. Sim. Doutora Sónia, estamos a terminar.
Gostaria de partilhar alguma mensagem connosco e com quem nos ouve e vê? Eu dizia, nunca desistam dos sonhos, acreditem sempre, acreditem nos vossos sonhos, sejam resilientes, porque e sejam, como eu disse no decorrer da entrevista, sejam realmente a vossa melhor versão, porque seja em que área for, se nós formos a nossa melhor versão, se nós acreditarmos naquilo que estamos a fazer, nós vamos ser realmente bons, vamos ser compensados, vamos... Acima de tudo, ser feliz. Acima de tudo, serem felizes, exatamente. Exato. Muito obrigada, doutora Sónia Sampaio, por compartilhar connosco as suas memórias, conhecimento e experiências. Sempre enriquecedor conhecer estas trajetórias ao longo do tempo. A história de Sónia Sampaio é também mais um testemunho do poder da educação, da persistência e da paixão por aquilo que se ama. Lembrem-se, o caminho para o sucesso pode ser desafiante, mas com determinação e dedicação tudo é possível. Fiquem atentos aos próximos episódios, onde continuaremos a celebrar as histórias e os feitos de mais ex-alunos da nossa comunidade escolar. Até lá, cuidem-se e continuem a perseguir os vossos sonhos com paixão e dedicação, porque o futuro está nas vossas mãos. Até à próxima!